Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Alex e hoje eu quero apresentar para vocês um método para encontrar números primos até um certo limite chamado de crivo de Eratóstenes. Inicialmente eu quero falar um pouquinho sobre o Eratóstenes. O Eratóstenes ele foi um matemático que viveu entre os anos 285 e 194 a.C. E ele foi um matemático grego, e além de matemático, ele também foi gramático, poeta, geógrafo, astrônomo, e além disso ele ocupou um cargo muito importante para a época, que era o de terceiro bibliotecário-chefe da Biblioteca de Alexandria. Esse daqui era o Eratóstenes. E o Eratóstenes ele criou então um método para que a gente pudesse encontrar os números primos até um certo limite, e ele chamou de crivo de Eratóstenes. A gente tem que lembrar que o número primo é aquele número que só possui dois divisores, um e ele próprio. Então, nessa aula, eu quero explicar para vocês como nós vamos utilizar esse método para encontrar os números primos de 2 até 100. Mas você poderia fazer de 2 a 30, 2 a 200, sempre começando em 2 e indo até um determinado limite. Bem, inicialmente nós vamos construir então uma tabela com os números que vão iniciar no 2 e vão terminar naquele número que é o limite que você quer encontrar os números primos. No meu caso, eu estou fazendo do 2 até o 100. Se você resolvesse fazer de 2 a 30, a tabela seria de 2 a 30 ou de 2 a 500, caso o número limite fosse 500. Então, o que nós vamos fazer aqui inicialmente? O 2 ele já é um número primo, porque ele só possui dois divisores, um e ele próprio. Então, eu vou circular esse 2. A partir desse círculo aqui, eu vou riscando, eu vou fazendo um X na minha tabela de todos os múltiplos de 2, que é como se eu ficasse pulando na tabela de 2 em 2, ó. 1, 2. Então, eu vou fazer um X aqui no 4. Depois eu pulo mais 2, o 6, ou seja, eu vou riscando os múltiplos de 2. Depois eu pulo mais 2, 1, 2. Então, eu vou chegar no 8. Depois o 10. Depois o 12. E assim por diante. Portanto, eu vou riscar, eu vou fazer um X em todos os números que são múltiplos de 2, como se eu estivesse indo de 2 em 2. Agora eu vou voltar aqui na minha tabela e vou ver qual foi o primeiro número que eu não fiz nada, ou seja, eu nem circulei e nem fiz um X. Nós vamos observar que é o 3. Agora, a partir desse 3, eu vou riscar todos os múltiplos de 3. Eu vou fazer um X na minha tabela, que é como se eu fosse pulando de 3 em 3. Ó. 1, 2, 3. Só que vejam que aqui o 6 já está riscado, já foi feito um X. Então, não é necessário fazer novamente. Eu vou mais 3, ou seja, eu vou para o próximo múltiplo de 3, que vai ser 1, 2, 3. Então, será o 9. Depois eu vou para o próximo múltiplo, que é o 12. 11, 12, mas o 12 também eu já fiz um X, então eu não preciso fazer novamente. Eu vou para o próximo múltiplo de 3, que vai ser o 15. E assim eu continuo, 21, e depois eu continuo riscando todos os números que são múltiplos de 3, que tanto você pode ir indo pela tabuada ou pode ir pulando de 3 em 3. Agora a gente vai fazer um círculo naquele número, o primeiro número da tabela que não foi feito nada até agora, nem círculo, nem X, que é o 5. E aí nós vamos começar a riscar também, ou fazer um X, em todos aqueles números que são múltiplos de 5. Só que daí a pergunta agora vai ser, até quando que eu tenho que fazer isso? Na verdade, para nós checarmos esses números, nós temos que fazer sempre, para verificar, a raiz quadrada do último número que você quer. Então, no meu caso, o meu último número é 100. Portanto, eu faço a raiz quadrada de 100, que é 10. Então, eu vou checar os números até o 10. Depois do 10, eu vou circular todos eles que eu não fiz nada, mas eu vou checar apenas até o 10. E daí você pode me perguntar, e se de repente meu número não fosse uma raiz quadrada exata? Você ia fazer a raiz quadrada e aproximar esse número para baixo. Então, esse número para baixo, por exemplo, raiz quadrada de até o 37. Raiz quadrada de 37 dá 6 e pouquinho. Então, você vai aproximar para o 6. Então, nós checaríamos os números apenas até o 6. Voltando aqui, então, no 5, eu vou riscar todos os múltiplos de 5. Vejam que primeiro eu fiz um X no 25, porque o 10 já tinha X, o 15 já tinha X também,
O 20 já tinha x, tá aqui o 20, e o 25 não tinha. O próximo que eu vou fazer um x será o 35, depois o 55, e assim eu vou até fazer o x em todos os múltiplos de 5. Agora eu volto na minha tabela e circulo o primeiro número que não foi feito nada, nem x, nem círculo, que é o 7. E aí eu começo a fazer um x em todos os múltiplos de 7. Caso esse número já tenha x, eu não preciso repetir, eu apenas vou para o próximo. Então vejam que o primeiro que eu consigo fazer um x é o 49, porque todos os outros múltiplos de 7, o 14, o 21, o 28, o 35, o 42, todos eles já estão riscados com x. E agora eu risco o próximo e faço x no último aqui, que vai ser o 91. Volto agora aqui na minha tabela e vejam que bastava eu checar até o 10, ó. Até o 10 já foi feito x, inclusive. Então, eu não preciso checar mais nada. Todos os outros números que estão aqui nessa tabela vão ser números primos. Então, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e, por último, o 97. Todos esses são números primos, através do método do crivo de Eratosthenes. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Então, se inscrevam no canal e até uma próxima aula.